Olha, a gente está numa corrida para criar algo muito, mas muito mais inteligente que a gente. Mas já parou para pensar, e se a gente não conseguir controlar isso? Hoje, vamos mergulhar na contagem regressiva para o futuro da IA pela ótica de um dos maiores especialistas em segurança da área, o Dr. Roman Yampolsky. E as conclusões dele, depois de 15 anos de pesquisa, são um verdadeiro alerta para todo mundo. Para começar, vamos direto ao ponto com uma frase que já dá o tom da urgência da coisa. E ela vem do cara que literalmente criou o campo da segurança de IA. O Dr. Yampolsky disse o seguinte: "Minha esperança é garantir que a superinteligência que estamos criando não mate todo mundo." Pesado, né? E assim, isso não é para chocar por chocar. É a conclusão de um especialista que passou a vida inteira estudando como manter a gente seguro disso. Então, o que é que tira o sono de um especialista como ele? Bom, depois de anos e anos de pesquisa, ele chegou a uma conclusão bem assustadora. Alguns dos problemas mais básicos de segurança da IA talvez simplesmente não tenham solução. É essa distância cada vez maior entre o poder da IA e o nosso controle que ele chama de a lacuna perigosa. Para entender melhor, imagina o seguinte: a capacidade da IA é tipo um foguete, sabe? Decolando numa velocidade exponencial, cada vez mais rápido, mais poderoso. Já a nossa capacidade de controlar isso, de garantir a segurança, bom, essa é uma tartaruga, andando devagarinho em linha reta. A distância entre esse foguete e essa tartaruga, essa é a tal lacuna perigosa. E o pior, ela só aumenta. E olha, essa lacuna não é só uma ideia num papel, não. Ela cria uma linha do tempo bem real, com datas bem específicas e francamente bem alarmantes. É tipo uma contagem regressiva para um futuro que a gente talvez nem reconheça e que começa daqui a pouquíssimos anos. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo, etapa por etapa. O primeiro ponto nessa linha do tempo está logo ali na esquina, 2027. E não é uma data chutada, é a previsão média do mercado, dos próprios chefões dos laboratórios de IA, para quando a gente vai ter a tal da inteligência artificial geral, a AGI. Sabe o que é isso? É o momento em que a IA se torna tão inteligente quanto um ser humano em qualquer tarefa intelectual que se possa imaginar. E qual seria o impacto imediato disso? Bom, uma bagunça na economia numa escala que a gente nunca viu na história. Esquece aquelas crises de desemprego de 10, 20%. A previsão aqui é de um desemprego de 99%. Isso mesmo, 99%. Porque a AGI conseguiria superar os humanos em praticamente todo tipo de trabalho cognitivo. E aí, claro, vem a pergunta que não quer calar: quais trabalhos seriam os primeiros a rodar? Quem é que está na mira dessa automação toda? A resposta, e essa é a parte irônica, é: quase todos os trabalhos que a gente achava que eram os trabalhos do futuro, basicamente qualquer coisa que se faz na frente de um computador. Programação, análise de dados, design, escrever textos. A regra é bem simples: se não precisa de um corpo físico para fazer, está em risco. Ok, mas e os trabalhos que precisam de um corpo, de presença física? Bom, aí a nossa linha do tempo avança um pouquinho, para 2030. Só 3 aninhos depois da AGI dominar o mundo digital, a previsão é que a automação chegue com tudo no mundo físico também. É nesse ponto que entram em cena os robôs humanoides, tipo aqueles que a gente já vê sendo desenvolvidos por aí. Agora, imagina um exército desses robôs, todos ligados numa mesma mente central, a AGI. Eles seriam basicamente os braços e as pernas dessa inteligência, capazes de fazer de tudo, desde consertar um cano até trabalhar numa linha de montagem. E aí, fecha-se o ciclo da automação total. Mas antes da gente ir para a data final, a gente precisa entender um conceito-chave: superinteligência. E não, isso não é só uma IA que é um pouquinho mais esperta que um gênio. É uma inteligência que supera a capacidade de todos os humanos juntos em todas as áreas possíveis. Pense na diferença de inteligência entre um ser humano e, sei lá, uma formiga. É dessa escala que a gente está falando. E é essa escalada de poder que nos leva à última data do nosso calendário, 2045. É a data que muitos futuristas apontam como o momento da singularidade. E isso não é só mais um passo na tecnologia, é o ponto de virada da história da humanidade. Um ponto sem volta. Tá, mas o que é essa tal de singularidade? É o momento em que a IA fica tão, mas tão inteligente que ela mesma começa a se melhorar. Pensa nisso. Cada nova versão é mais inteligente que a anterior e cria a próxima versão ainda mais rápido. É uma explosão de inteligência que vai evoluindo em questão de horas, depois minutos, depois segundos. Chega um ponto em que o futuro se torna impossível de prever pra gente. E tem uma frase do Dr. Yampolsky que resume isso de forma perfeita: é a última invenção que a humanidade precisará fazer. Nesse ponto, ela assumiu o controle.
A gente precisa entender o peso disso. Não estamos mais criando uma ferramenta para nos ajudar. A gente está, na prática, criando o nosso sucessor. Com essa contagem regressiva na nossa frente, a grande pergunta é: e agora? O que a gente faz? Porque no fim das contas, este é o experimento final da humanidade. Muita gente, quando ouve isso, pensa, mas é só puxar da tomada, não é? Só que isso é subestimar e muito o nível de inteligência do que a gente está falando. Uma superinteligência não vai morar numa caixinha. Ela vai estar em todo lugar. Na internet, com milhares de cópias dela mesma, ela veria a gente tentando fazer isso e, basicamente, jogando um xadrez no nível que a gente nem entende, daria um checkmate na gente antes mesmo da gente começar a jogar. E aqui que a gente chega no ponto central da crítica ética do Dr. Yampolsky. Pensa bem, em qualquer outra área da ciência seria loucura fazer um experimento que pode afetar o mundo inteiro sem a menor ideia do resultado. Mas é exatamente isso que estamos fazendo. Estamos apostando o futuro de 8 bilhões de pessoas numa tecnologia que, por definição, a gente não consegue prever nem controlar. É um experimento gigante, sem que ninguém tenha consentido com isso. E no fim fica a pergunta que paira sobre tudo isso, um dilema enorme. Se a gente não tem como garantir que vai conseguir controlar uma coisa que é muito, muito mais inteligente que a gente, por que estamos correndo tanto para construí-la? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder, e rápido, antes que seja tarde demais.